Olá pessoal, tudo bom? De volta aqui com o CMCast, tudo bom, Ricardo? Como é que Tudo você bem? tá? Tudo Tudo bem? bem, prazer. Estamos de volta aqui com o CMCast, essa edição é a 04, mas a gente não vai ficar numerando ela, mas Por que enfim. esse 04? Esse negócio de 0, 01, 02, 02, me lembra 03, outra coisa, 04, né? né? Eu até deixei passar o 01, 02, o 03, Vamos mas esquecer o 0. então, 1, 2, 3, 2, 3, 4. 4. Então estamos aqui de volta. E de novo aqui os meus pedidos e as solicitações. Queria agradecer a todos que viram os 3 primeiros episódios, já o pessoal falando, repercutindo, Ricardo, Que né? bom. Dando sugestões, críticas. Continue sugerindo, continue criticando. A gente é um construir, é uma frase nossa, uma frase interna. Esse programa é um construir, não é isso, Ricardo? A minha expectativa é que em 20 anos a gente aprenda a fazer alguma coisa, né? Pois é, mas a gente vai, né? Vamos A lá. gente vai. Então é o seguinte: primeiro, nosso podcast está em todas as plataformas. Spotify, Deezer e tudo mais, aonde você quiser ouvir, você vai lá ouvir. E principalmente no nosso canal do YouTube, o Cada Minuto TV. Então, queria que vocês fossem lá e apertassem lá o sininho, porque toda vez que vier um episódio novo, automaticamente você vai ser avisado desse episódio e vocês ajudam o canal, ajudam a gente que a gente possa produzir outros programas como esse. Ricardo, quero trazer aqui um tema aqui para nossa discussão, que olha, a gente está hoje, a gravação, março ainda, mas já começa a se falar no São João de Maceió. Olha só, São João de Maceió, uma live lá do nosso prefeito JHC com o fantástico Carlinhos Maia. Ele anunciou que o nosso São João ia custar 40 milhões de reais. Em festas, né? Em 40 milhões de reais em todo o período. E ele já anunciou um artista fantástico, que tem toda uma tradição junina, que é o Luan Santana. Forrozeiro, dos mais conhecidos, né? Forrozeiro, Luan Santana, que vem do interior de Alagoas, eu acho, do interior de Pernambuco, não sei. Acho que é do sertão, né? Do sertão. É de batalha. É de batalha, né? Então eu queria que você desse que a gente conversasse sobre isso. Primeiro, sobre os valores. Segundo, sobre as escolhas dos artistas. E terceiro, sobre como é essa questão da característica da utilização de festas e de política, o quanto é importante para a cultura local, o São João aqui em Alagoas. Queria que a gente desse uma pincelada sobre isso. 40 milhões não é muito não, Ricardo? Eu acho muito a argumentação da prefeitura, do prefeito desde o ano passado, de que tem um retorno até muito maior. Isso não ficou comprovado. Né? Retorno turístico, né? Retorno turístico Isso. E, evidentemente, de recursos, de dinheiro, né? Circulando. Não ficou comprovado isso. Há uma contestação, inclusive, de algumas pessoas, que, pelo contrário, alterou muito pouco o fluxo de turista aqui, que já seria normalmente grande no período. Mas vamos lá. 40 milhões, eu não sei se só especificamente para o São João, mas é muito dinheiro para a festa. O prefeito JHC ele já se caracterizou como um prefeito festeiro. Isso. Enfim, tem feito um sucesso grande, inclusive numa faixa de público, né? Não só entre os turistas, mas aqui de Maceió, por conta dessas festas ali em Jaraguá, etc. Mas eu não sei se é a melhor maneira de gastar dinheiro, gerando recursos para a população, pagar, por exemplo, 800 mil reais, como no ano passado, para aquele... Gustavo Lima. Outro né? forrozeiro famoso. Veja só, Caruaru, que é uma cidade de tradição de São João, das festas juninas, né? Assim como Campina Grande. Não sei se você já foi, os dois São Joões são muito bons. Também eles levam esse tipo de atração mais pop, que não tem uma relação direta com São João. Né? No caso aqui, o Luan Santana já está sendo anunciado. Ano passado, o cachê divulgado dele era de 400 mil reais. Eu não vou dizer que é muito, que é pouco, porque cada artista sabe o quanto vale. Concordo com isso. E, evidentemente, ele cobra aquilo que as pessoas estão dispostas a pagar. Tanto que eles têm feito shows, inclusive lá em Caruaru, né? O Luan Santana também fez. O tempo todo. Apesar de que, pelo que eu levantei à época, há um valor mais barato do que aqui em Maceió. Mas, de repente, por ser uma capital, público maior, o cara disse, olha, a depender do tamanho do público, eu cobro mais. 800 mil pelo Gustavo Lima, eu acho um absurdo, porque não vejo a possibilidade de retorno, a não ser, evidentemente,
Em rede social, você tem o prefeito JHC, ele é o político alagoano mais hábil nas redes sociais. Ele usa isso muito bem. Mais do que qualquer outro, ele tem essa comunicação direta, tanto que dá uma certa prepotência a ele, né? Recentemente ele faz uma divulgação porque não avançou a aliança dele, por exemplo, com o Arthur Lira, né? E o grupo de Arthur Lira, apesar de que ele está muito afinado com o Davi Davino, né? Davi Davino já começou com JHC e com JC, né? Que é o pai de JHC. É João Caldas, pai de João Henrique Caldas, irmão de João Antônio Caldas, que era o Jaque, doutor Jaque. É Jaque, não, que é JHC2, né? Que virou João Caldas, que também virou João Henrique. O H acabou surgindo, né? Porque é Holanda, né? Holanda, exatamente. Holanda, a turma é esperta, né? Começa a lidar com esse tipo. Até trocadilho, né? Um trocadilho. Isso. Mas vamos lá. Os caras diziam que era o JHC fake, né? O JHC da Shopee. Da Shopee. Pois bem. Mas fato concreto e objetivo. Eu acho que se gasta demais em festa. A impressão que eu tenho. O Ministério Público, eu lembro que a doutora Fernanda Moreira, né? Inclusive foi muito... terminou sendo, né, agredida em rede social, que é uma pessoa muito séria, né, do Ministério Público Estadual. E ela, por exemplo, é que é autora de uma das ações, né, porque a outra foi direta no Tribunal de Justiça contra o contrato do lixo emergencial. Isso, exatamente. Né? Ela foi autora e é muito criticada, às vezes, até dentro da instituição por conta disso. Mas ela é uma pessoa que tem uma dignidade, sabe, uma altivez, que, evidentemente, a empurra para adiante. E isso é muito importante. Desculpa eu fazer aqui Mas é importante fazer... uma coisa que eu acho... Eu tenho alguns amigos no Ministério Público, na Defensoria, e tenho mesmo, e eu converso sempre com eles, eu digo, olha, é importante que vocês apareçam, inclusive, para o grande público, né, nas matérias, porque as pessoas, de forma geral, desacreditam muito nas instituições. E temos razões de sobra. Ministério Público, então? O Ministério Público está num momento muito ruim, né? De baixa, né? Mas, enfim. E quando aparece o integrante do Ministério Público, o Rogério Paranhos, eu lembro da crise da saúde lá em Arapiraca, esse promotor, que coisa boa, né? O cara vai para o embate, é a função dele, é um sujeito comprometido, é uma pessoa comprometida com sua função. A doutora Fernanda, citando especificamente, e recebeu, inclusive, algumas críticas. E aí mas está complicando, quer atrapalhar a administração. Não, é importante, não há nenhum governo. Quem lida com dinheiro público precisa ser fiscalizado permanentemente. E ela ingressou com essa ação, tem uma liminar do doutor Antônio Emanuel Délio, também suspendendo o contrato emergencial, né? Enfim, do lixo. E é importante que o prefeito abra o olho, né? Essa história do lixo já liquidou, né, com a carreira e a imagem do ex-prefeito Cícero Almeida. Só para lembrar isso. Foi devastador. Foi devastador. E por mais que até hoje, pode olhar, não deu absolutamente nada até agora. Não tem sentença da justiça condenando o Cícero Almeida. Mas politicamente ele se destruiu ali. Exatamente. Né? Virou o Cícero do lixo, a máfia do lixo. Enfim, é importante que o prefeito JHC atine para isso. No caso específico das festas, ele virou essa imagem do prefeito festeiro. Não é? Até agora isso não tem sido, me parece, danoso para ele. Até porque tem um outro lado da história. Né? Do outro lado, não tem ninguém. Não tem ninguém hoje na oposição com capacidade política e eleitoral de enfrentar o JHC. Não por acaso, o MDB da Câmara Municipal, algumas figuras muito importantes, né? O Chico Filho, que é um vereador muito atuante, ele sem dúvida nenhuma, é muito envolvido com o trabalho dele, e o Galba Neto, presidente da Câmara, são aliados, incontestavelmente, do prefeito JHC. Ou seja, até por não ter um adversário à altura, o único nome, e assim parece, mesmo nessas pesquisas mais rudimentares, né? O Davi Davino como um único nome, né? Hoje com possibilidade de enfrentamento eleitoral, né? Que o MDB não tem ninguém. Fato que não tem. Rafael Brito, né? Não. Alexandre Aires. Enfim, porque foi mais votado, deputado estadual.
enfim, eu não acho que seja... Até o Santoro, né? Colocaram o Santoro. Eu acho uma bobagem. Essa ala bolsonarista, Cabo Bebeto e Alfredo Gaspar, mas nada... Não tem. O Alfredo, que à época parecia um bom nome, foi se desmilinguindo ali quando apareceu como candidato do governador Renan Filho e do prefeito Paulo. Colou de tal forma, claro, ele carregou os próprios problemas também, mas essa imagem colada a Renan Filho, eu falo isso, veja, você não tem efetivamente, especificamente, nada contra Renan Filho, mas vamos lá, ele vai muito mal em Maceió, ele perdeu a eleição para o Senado, com a máquina na mão, 8 anos de governo, para Davi Davino, deputado estadual. E o deputado estadual sem grande expressão. Foi candidato a prefeito, teve uma votação muito boa, fez uma boa campanha, diga-se de passagem, e era o único nome, né, capaz de enfrentar o JHC. Mas, Ricardo, uma coisa é você não ter candidato. A outra é você arrastar o MDB do Maceió para dentro. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Veja o MDB do Maceió vai migrar para o JHC? Eu não sei até que ponto isso vai acontecer. Tem a janela, né? Tem a janela do próximo ano, a janela da infidelidade, né? É verdade que todo mundo pula aquela janela, né? A janela é um pretexto. Se você fosse filiado a um partido, você pularia a janela da infidelidade? Não sei se eu não sou filiado a um partido. Até hoje, eu acho que não serei. Essa condição não conta para você. Mas veja só, o MDB, o último prefeito que o MDB conseguiu eleger foi Djalma Falcão, 1985. Isso. De lá para cá, sucessivamente, o MDB, quando põe o candidato, perde feio. Né? A gente vai lembrar o Renan Calheiros, perdeu para Guilherme Palmeira, né? Renan Calheiros, candidato. O Renan Calheiros, no auge, ali do governo Collor, com a popularidade que o Collor tinha aqui ainda. Né? Foi candidato a prefeito, perdeu para o Guilherme. A gente lembra o Vanderlei, que era um bom candidato, hoje deputado estadual, e era um nome ainda que não tinha, entre aspas, né, a contaminação, estou colocando aqui entre aspas, viu, gente, porque não acho que seja assim, de ser um político profissional, né? O Vanderlei, mas era um nome bastante conhecido, o Vanderlei perdeu a eleição, não foi nem para o segundo turno. Alberto, sexta-feira, sem Ífer e Cícero Almeida. Né? Depois o governo pegou emprestado, né? Cícero Almeida, para o MDB e perdeu. E, por último, Alfredo Gaspar. Né? Tentou o Ronaldo Lessa, apoiando o Ronaldo. É impressionante. Quando eles colam em Maceió, eles perdem feio. O caso mais emblemático para mim, quando eu digo dessa migração, né? do MDB, é exatamente a eleição de Renan Filho. Sim. Quando ele perde a eleição para o Senado na capital e perde muito feio para Davi Davino, fica, epa, peraí, eu não quero tomar desse veneno. Né? O pessoal está indo, é uma proteção, né? Evidentemente, eu brinco nessa história, né? Político, ele terceiriza o suicídio. Né? Isso, exatamente. Então os caras vão terceirizando o suicídio. Né? Não vou. O JHC, apesar de que tem problemas, tem. O lixo, repito, é um problema sério que precisa ser resolvido. Né? Insistir, persistir. Porque às vezes o cara está ali no poder, quando o cara começa a ganhar uma popularidade, e me parece que ele ganhou, e tem esse recurso das redes sociais, que lindo, bacana, fantástico, meu prefeito. E o entorno, né? Entorno de poderoso sempre é muito ruim, né? Porque o cara não erra, o cara vira um semideus. Você cria um mundo paralelo. Pois né? Uma blindagem né, ao mundo real. E a rede social não é o mundo real. Não? Não é o mundo real. Não é o mundo real. Então, ele, evidentemente, não entendeu ainda que tem problemas que ele pode se deparar lá na frente. Essa história do lixo é uma. Essa história dos gastos com festas, né? É algo bastante discutível, porque a gente tem uma cidade muito pobre. Tem gente que curte. Uma periferia. Eu sei disso. Tem gente que curte, inclusive o Luan Santana, que a gente está aqui. Não, veja só, tanto que eu não discuto o cachê. Eu discuto o fato de que Luan Santana é o que estava postado, eu fui ver fazer uma breve pesquisa na época, ele cobrar mais barato em Caruaru do que em Maceió. Né?
enfim, deve ter algum motivo, pode ser... Lá também é dinheiro público, né? Alguém tem dúvida do retorno financeiro para Caruaru? Aquela tradição do São João de Caruaru é fantástica, se mantém sempre, né? Você foi, eu fui, é muita gente, é impressionante. Agora, como tem shows muito bons. E você olha, por exemplo, o cachê de um Elba Ramalho, R$150 mil. Será que um show da Elba é menos interessante para o São João, para o turista? Se o alvo é o turista, né? Se coloca sempre, né? Não, porque incrementa o turismo. Será que para o turista ver a Elba Ramalho, Alceu Valença, Geraldo Azevedo e tantos outros, né? Estes sim, forrozeiros fantásticos que terminam não tendo espaço. Eu acho, vai ter problema de novo. Acho que o Ministério Público vai questionar esses valores. Vai haver uma discussão. Eu sei que, enfim... dentro do Ministério Público, eu citei o caso da doutora Fernanda, pode ter uma ou outra pessoa que questione isso, mas não é a regra. Não vamos nos envolver com isso, não. Né? Mas ela conseguiu ainda, né, um termo de ajuste de conduta que, de alguma forma, beneficia a população. É o papel do Ministério Público, alguma né? Coisa, o papel do Ministério Público seria alguma coisa isso, né? em troca à sociedade por gastar, por exemplo, 11 milhões de reais só de cachê. Eu não entendo como tem alguém do Ministério Público que diz, não vamos se meter nisso não, mas isso é uma outra discussão, mas hoje parece que é uma tendência, inclusive, majoritária no Ministério Público, não vamos se meter nisso não, e não é só na Prefeitura, não. Não, no Estado não tem nada, é zero, né? No Estado é praticamente zero. Eu soube de uma informação, eu preciso apurar ainda, que tem uma ação por aí, mas vou ver depois com mais detalhes de nepotismo. Eu quero ver se isso, de fato, é procedente e até que ponto. Então é isso, Ricardo. Esse foi o primeiro bloco. Eu acho que eu vou até fazer aqui a minha dica cultural. E Antes, até... se você me permite, eu vou lhe interromper. Só uma atualização do caso do Braskem. Pois não. A gente falou que na semana passada havia aquela expectativa de que até maio poderia haver o julgamento. Não é assim, eu disse que eu tinha uma informação superficial à época. Mas aí, no dia seguinte, coincidentemente, a doutora Bruna Fitzgerald, o sobrenome é complicado. Eu estou tentando aqui, viu, gente, traduzir, mas é muito complicado. Fitzgerald. Ou pronunciar, melhor dizendo. Eu coloquei aqui mais ou menos isso. De Londres, ela é do escritório August Goodhead, que atua nessa questão na Corte Distrital de Rotterdam, melhor dizendo. Rotterdam, na Holanda. Na Holanda. Ela ligou, ela e mais duas funcionárias do escritório dela, para explicar que esse caso está, sim, em vias de conclusão. Mas tem um rito, né, que precisa ser cumprido. Em fevereiro, a Braskem apresentou a sua defesa, porque inicialmente havia um questionamento se a Holanda seria, né, um local, enfim, apropriado para o julgamento. Isso já foi transpassado. Isso já foi superado. Essa questão foi superada em setembro do ano passado. E agora a Braskem apresentou em fevereiro a sua defesa. Em maio, a juíza, que é a presidente dessa corte distrital, vai decidir se haverá uma nova rodada ainda de apresentação do escritório. Esse escritório é um escritório internacional e que atua, por exemplo, no caso de Brumadinho em Mariana. Perfeito. É o mesmo escritório. E tem uma outra causa. Eu perguntei a ela qual a chance de, na Holanda, isso vingar, né? Aqui ela disse, olha, a gente está com uma causa da Petrobras lá, e estamos na iminência de vencer essa causa. Não é derrotar a Petrobras, mas, enfim, as pessoas que estão, enfim, que entraram com essa ação, foram 11 pessoas, 11 aqui do Pinheiro. Eu digo, mas é muito pouco. Ela disse, não, mas as outras pessoas também podem ser beneficiadas. Lógico. A decisão inicial é essa. Então, o que acontece? A expectativa é de que até o final do ano, ou mais provavelmente no final do ano, a questão seja, enfim, julgada. E se houver, enfim, algum recurso para protelar, ela disse que, no máximo, no começo do próximo ano, isso deve ser julgado. E a chance de vitória para essas pessoas é muito grande. E eu perguntei a ela, é só dano moral? Ela disse, não, é dano moral e material também.
Não é só dano moral. Dano moral, sim, porque o Braskem está pagando 40 mil reais de dano moral. Você entregaria sua história de vida por 40 mil reais? Nem por 25, nem por 40. Não, 25 é o caso do Flash Out, é uma coisa tão absurda que até incomoda a gente falar sobre isso. Eu fiquei indignado, mas enfim. É para indignar mesmo. Mas aquela história também tem sequência. E, aliás, já se anuncia medidas da Braskem lá nos flechais para melhorar a vida das pessoas. A solução, assim me parece, não é nem esta que a maioria da população dos flechais quer. E precisa ser muito mais digna. Pronto, então fica aí. Depois voltaremos, Ricardo. A gente sempre vai estar acompanhando isso. Esse tema, outros programas. E no seu blog, o pessoal vai lá no blog do Ricardo, o Ricardo Mota está sempre tocando no assunto, e agora ele vai acompanhar esse julgamento, enfim. Você acompanha lá o blog do Ricardo Mota no site Cada Minuto. Ricardo, a gente acaba o bloco com a dica cultural. Até você falou aí do São João do Caruaru, eu deixei de ir por causa dos Luan Santana, viu? Deixei de ir para Caruaru porque começaram a misturar na mesma noite Elba Ramalho com Gustavo Lima. Vou lhe ensinar um pequeno truque. Eu fui, uma das vezes que eu fui 2 vezes. Era depois dos shows dos forrozeiros, Flávio José, inclusive, foi um show que acabou 2 horas da manhã, e depois vinha essa turma. Tudo bem, gente, cada tudo um bem, o que quiser, né? Mas aí eu fui dormir. Para no outro dia estar em forma. Mas 2 horas da manhã, geralmente, eu já estou dormindo. Mas eu sou um OVNI. Minha dica cultural é uma série chamada Black Mirror, que está no Netflix. Fantástico. Já que a gente falou da internet, do uso das redes sociais, do nosso prefeito nas redes sociais, essa Black Mirror são 4 temporadas. Cada episódio ele tem uma história diferente. São universos distópicos, sobre o exagero e o uso das tecnologias, não só das redes sociais. Então, Black Mirror no Netflix, 4 temporadas estão lá. Vocês podem assistir de trás para frente, de frente para trás, não tem uma sequência. É a minha dica. E a sua, Ricardo, qual seria a sua dica? Bom, já que você falou em filmes, né? E essa série é de fato uma maravilha. Você me deu saudade dela, acho que eu vou revê-la esses dias. Mas a minha dica é um filme em inglês de 70 minutos, preto e branco, de 2017, mas que é fantástico, é uma comédia inteligente demais. É cinema inglês, né? É quase que teatro. A Festa é um filmaço com Kristen Scott Thomas, que é uma atriz maravilhosa, fantástico. Maravilhosa. Britânica. O Bruno Ganz, que é aquele alemão que fez A Queda, né? Fez o Hitler em A Queda. É uma comédia muito inteligente. São 70 minutos. E são 70 minutos que você ganha na sua vida. Você não perde nada assistindo ali. Se diverte muito. Os diálogos são profundamente inteligentes. E o Bruno Ganz, que eu já citei eu acho ele aqui, maravilhoso. Ele faz um papel que acho que é único na carreira dele, né? Os papéis dele normalmente são muito sérios, são intelectuais ou personagens históricos muito fortes, mas esse, especificamente ele está maravilhoso. Aquilo é formação de ator inglês, né? Da escola shakespeariana. Vale muito a pena. A Festa, gente, está no MUBI, né? Que está dentro do Prime, o Amazon Prime. Exatamente. Vale muito a pena. Que filme! Que bom, então. É isso, gente. Depois a gente volta com um novo episódio. Mais uma vez, obrigado. Curtam o nosso canal, nos acompanhem na plataforma. Vão lá no Cada Minuto. Tá lá uma trilha agora específica, Ricardo, com o Semicast. Então você entra no Cada Minuto. Logo abaixo tem uma trilha só com os episódios, desde o primeiro até esse que a gente tá fazendo. Um abraço, então.